Olá, quintos anos, tudo bem? Eu estou aqui novamente para fazer a correção de língua portuguesa do livro Bernoulli. As atividades seriam da página 86 a 88 até o exercício número 7. Os exercícios que nós corrigiremos serão referentes ao gênero textual, artigo de divulgação científica, ok? Então vamos lá? Então nós começamos aqui na página 86. Ele está falando sobre o texto Terra, Planeta, Água, que pertence ao gênero textual artigo de divulgação científica, e tem um conceito sobre o que é esse tipo de texto, tá? É um texto de pesquisas, é um texto sobre alguma curiosidade, alguma dúvida que alguém tem, pesquisa sobre o assunto e escreve sobre ele. Então, a número 1, sobre o texto Terra, Planeta, Água, responda: qual é o assunto? Essa aqui é uma resposta pessoal, tá? Mas tem sempre um caminho comum. Aqui a minha resposta é sobre chamar ou não o planeta de planeta água, ok? Lembrando que é uma resposta pessoal. B, qual é o público-alvo? Aqui o público-alvo, a gente deveria entender que são crianças e jovens, né? Pela linguagem, pelo tema, ok? Letra C, onde foi publicado? Ele foi publicado no site www.escolakids.com, ok? Letra D, releia o título, relacione a finalidade de um artigo de divulgação científica ao fato de o título ser uma pergunta. Então, qual é a finalidade de um artigo, que é esse gênero textual, e o título ser uma pergunta? Também é uma resposta pessoal, ok? Mas o caminho também é mais ou menos este. Pode ser um questionamento ou uma curiosidade que deve ser respondida com pesquisas, ok? A próxima, número 2, o autor dá exemplos de explicações que respondem às perguntas iniciais do texto. Identifique os parágrafos do texto que contêm explicações e exemplificações sobre o assunto abordado. Então, os parágrafos que tem isso aqui são o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, tá? Que tem explicações e exemplificações, ok? Então, na página 87, a número 3, o autor introduz e problematiza o assunto no primeiro parágrafo, utilizando uma afirmativa e algumas perguntas que dialogam com o leitor. Qual é a intenção do autor ao inserir esses diálogos com o leitor? Também lembrando que é uma resposta pessoal e este é o caminho. A intenção é atrair a atenção e a curiosidade do leitor para o assunto abordado, ok? Então, quando o autor de um texto faz algumas perguntas, coloca o leitor dentro do diálogo para o autor pensar, para o leitor pensar, analisar, ele quer que o leitor tenha a intenção de também entender aquele assunto, tá? No último parágrafo, o autor apresenta sua conclusão. Escreva a conclusão do assunto abordado nesse artigo de divulgação científica, também resposta pessoal, mas lá no final, o autor diz que depende do critério adotado para nomear o planeta. Lembra que ele falou que cada um tem um critério e dependendo desse critério, o planeta pode ser chamado de planeta água, planeta fogo, enfim. Aí aqui tem algumas especificações do artigo de divulgação científica. O que ele tem? O artigo tem introdução, que é a ideia principal, né? Sobre o que você vai falar, qual o assunto. O desenvolvimento, ele apresenta argumentos, comparações, relações e dados estatísticos. Isso aqui, ó, você vai colocar a pesquisa que você fez, ok? E na conclusão, através da pesquisa que você fez, as coisas que você leu, que você encontrou, você chegou a uma conclusão, tá? Primeiro você teve uma ideia, daí você elaborou alguns conceitos sobre essa ideia e no final você concluiu, tá? Alguma coisa. Número 5. O autor utiliza no seu artigo uma linguagem informal, mas também faz uso de algumas palavras do mundo da ciência, que são termos técnicos. Escreva 2 exemplos de linguagem informal e 2 de palavras do mundo da ciência. Aí aqui eu coloquei
palavras do mundo da ciência, terras emersas, núcleo terrestre, composição química, isso aqui são palavras do mundo da ciência, ok? E da linguagem informal, ouvimos por aí, viu só, né? São 2 exemplos, aqui eu dei 3, aqui 2, ok? Então, aqui nós temos também outro conceito. Nos artigos científicos, percebe a presença de termos técnicos típicos da linguagem científica. Por quê? Porque como você fez uma pesquisa, você encontra termos científicos e esses termos você vai citar, mesmo sendo um artigo escrito por crianças, por adolescentes, por jovens. Neste artigo, você vai citar essas pesquisas, né? E o que você pesquisou, você vai colocar lá no seu texto, ok? Vamos lá, agora nós vamos para a última página, a questão 6. Por que o autor utilizou a linguagem técnica e a linguagem informal no artigo científico? Também é pessoal, mas aqui vamos ao caminho. A linguagem informal é o público-alvo, né? Como ele queria alcançar crianças e jovens, ele usou essa linguagem informal, ok? E a formal, né? Essa é informal. E a formal é por se tratar de um artigo de divulgação científica, né? Então, não tem como não ter a linguagem formal, porque ele é um artigo de divulgação científica, ok? E a última, o texto apresenta dados numéricos, tais como o percentual de água e terra em nosso planeta ou a temperatura no interior da Terra. A inclusão desses dados no artigo tem uma função, justifique-a. Ela tem a função de dar credibilidade ao texto. Ok? Então, crianças, essa foi a correção de língua portuguesa e eu queria dizer para vocês que esse gênero textual, artigo de divulgação científica, é um gênero muito usado em toda a vida acadêmica, tá? Então, se o seu papai, sua mamãe já fizeram algum curso superior, eles podem falar para vocês sobre esse gênero textual. Ele é um gênero muito importante. A tarefa de casa de vocês, a próxima tarefa, será uma produção textual, que as explicações sobre essa produção textual estão no livro Bernoulli, nas páginas 88 e 89. Vocês vão seguir os passos 1 e 2, ok? E vocês vão iniciar a escrita de um artigo de divulgação científica. Olha que legal! Para começar a escrever esse gênero textual, vocês vão seguir esses 2 passos. O primeiro passo é, sobre o que você quer falar? Qual uma curiosidade, assim, que você tem no momento? Eu acredito que o que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia, essa doença, essa maneira de contágio, essas coisas todas, tem gerado muita curiosidade em todo mundo, né? Isolamento social, o que é isso? Sobre outros momentos da nossa história, em que as pessoas também passaram por uma dificuldade assim como essa, se aconteceu, como foi, onde foi. Então, tudo isso pode servir de base para as pesquisas de vocês, tá? Então, primeiro, vocês vão pensar sobre o que vocês querem pesquisar. Tá? E por quê? Por que você quer saber disso? Como que isso vai agregar à sua vida, aos seus conhecimentos, né? Aqui tem até uma sugestão para vocês, porque suamos, né? E porque a água congela, e tem outros assuntos. Eu falei sobre esse, mas vocês podem escolher o que vocês quiserem. Este é o primeiro passo. O segundo passo é pesquisa. Vocês precisam pesquisar. Pesquisar como, onde, do jeito que vocês puderem, do jeito que vocês quiserem. Quanto mais pesquisas vocês fizerem, mais rico o seu trabalho e o seu texto vai ficar, tá? Então, vocês podem imprimir, vocês podem copiar, vocês podem escrever, vocês podem fazer do jeito que quiserem. Mas o importante é que pesquisem e anotem ou imprimam, que vocês tenham essa pesquisa guardada para que vocês montem o texto de vocês posteriormente, tá bom? Então, essa atividade vai ser durante não só esse final de semana, mas durante toda a semana. Vocês vão tirar um tempo para pesquisarem, para fazer perguntas para algumas pessoas, para irem na internet, em alguns livros, tá? Então, assim, tem muitas fontes de pesquisa. Eu quero que vocês realmente sintam, assim, alegria, sintam-se motivados em pesquisar sobre algum assunto, tá bom? E depois a gente volta a conversar. Um beijo e até mais!